Pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui mais um Autovlog. Hoje para falar a respeito das minhas impressões após guiar o novo Peugeot 208 em sua versão Griffe, com motor 1.6 EC5 de 118 cavalos e transmissão automática Aisin de 6 velocidades. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando por um conteúdo mais prolongado de algum determinado carro, pesquise a área das playlists, que lá nós temos o conteúdo de diversos carros que foram ou ainda são meus em seu uso cotidiano, em seu uso diário, com conteúdos bem mais completos do que apenas uma impressão após guiar, como o caso do vídeo deste 208. Bom, antes de mais nada, para onde é que esse país está indo, né? R$95 mil num carro compacto com motor 1.6 aspirado. Eu não esperava que eu ia voltar aos anos 80, né, onde o carro era um bem praticamente inacessível, um carro 0 km, né? Aliás, até o próprio carro usado tinha um acesso muito difícil à maioria da população. E, tipo, um Chevette era uma coisa muito cara, um Chevette 0 km, né? Que fará um Monza, que era a coisa mais vendida, né? E com o dólar ao valor que está, sim, o dólar ele tem uma importância fundamental na precificação dos produtos aqui no Brasil, visto que a maioria da tecnologia embarcada nos carros vem do exterior, e ele não vai diminuir porque há interesse na sua manutenção, né? Nesse valor fica complicado para quem quer ter um carro 0 km. R$96 mil era o preço de um carro como o que eu tenho em 2015 e 2016. Um Peugeot 308, com motor turbo, com 173 cavalos e a mesma sorte de equipamento, só que num carro muito maior e numa plataforma média. Então é complicado você ver um carro aspirado e compacto chegando nessa seara de preços, né? E só para concluir essa parte da precificação, é só vermos o que está para chegar aqui no Brasil, né? Que existe um setor que está ganhando muito dinheiro com o dólar ao valor que está, e esse mesmo setor é o setor que vai comprar os grandes lançamentos de Ford e Chevrolet para o final desse ano e início do ano que vem, que é a Ford F-150 e a nova Chevrolet Silverado. Bom, para bom entendedor, meia palavra basta. Vamos ao que interessa, que é o 208. Preço absurdo. Ponto final. Nunca teria por conta do preço, porque eu acho muito absurdo. Porém, vamos lá. O motor ele é subdimensionado para o carro? Não. Não é subdimensionado se fosse para um carro de R$60 mil, né, para a versão de entrada, que custa já absurdo R$75 mil. Mas se fosse uma versão lá dentro da faixa dos 60 a 70 mil reais, seria bastante aceitável esse motor, porque ele ainda funciona bem, tá? É um motor realmente muito versátil, inclusive ele já esteve no 308, já teve numa iríade de carros, eu já conheci bem esse 1.6 EC5, né? É um motor já bem antigo dentro do line-up da PSA, mas que ele funciona bem, ele gosta de giros altos, mas ele tem um torquezinho bom. Esse carro ele está um pouco mais leve do que o modelo da geração passada, né? Então isso facilita com que o carro ande um pouco melhor, mas quando você compara a um Polo Highline com 1.0 turbo, ou ao Onix Turbo, né, na sua versão Premier, você vê bem como esse motor já está bem ultrapassado, né? Como as coisas evoluíram muito, principalmente pela questão não numérica, fria, do número de potência, mas por conta da patada do turbo, né? A patada do turbo faz falta no 208, né? O motor 1.2 THP, né, o 1.2 PureTech Turbo, ele deveria ter chegado ao menos nas versões de topo dele, principalmente pela precificação onde ele se encontra. E isso vai fazer muita falta, vai fazer com que o carro não venda o que ele deveria vender. Por quê? Em termos de acabamento, o carro é muito bem feito, sem sombra de dúvidas é o melhor da categoria no seu interior. Uma falha que eu achei é que a central multimídia é um embutido, né? Você tem aquela moldura
e embutiram a central do antigo 208, ou então a central do C4 Cactus, né? Para quem não sabe, o C4 Cactus é da mesma marca que fabrica o 208, é tudo do grupo PSA, né? Ou melhor, do grupo Stellantis. Para quem não sabe, a Fiat Chrysler se uniu à Peugeot Citroën, então virou um grupo só, agora chamado de Stellantis. Então o que acontece? Ele usa a mesma central multimídia e aquilo dá uma destoada do desenho do painel do carro, né? A central multimídia original ficaria muito mais bonita, né? O painel eu achei bastante interessante, apesar de ser praticamente uma exclusividade dessa versão, que ele tem o layout 3D, mas uma característica que representa uma grande melhora em relação à geração anterior, que eu conhecia bem. Eu consigo ver o painel. Na geração anterior eu não conseguia na posição que eu colocava para dirigir. Então dessa vez eles conseguiram evoluir o carro ergonomicamente, né? Isso é uma evolução bastante interessante, até mesmo para ter acesso aos instrumentos do carro, que são muito bonitos e lembram muito o do Peugeot 3008, 5008, né? Nos modelos mais de topo dentro do line-up da Peugeot. Em termos dinâmicos, o carro também representa uma melhora quando você compara com a geração anterior. Vamos lá. O 208 sempre foi um carro espetacular em curvas. É um carrinho muito bom, a geração anterior, né? Para você entrar, pisar fundo, não tinha igual. É um carrinho muito gostoso para curvar. Porém, ele tinha uma característica por conta do peso e também do tamanho dele, ele balançar um pouco em velocidades mais altas. Quando eu digo velocidades mais altas, são velocidades bem mais altas mesmo. Quando você passava dos 140, 150, o carro balançava muito, né? Ele sentia muito a questão dos ventos laterais. E esse modelo atual você sente menos. Você sente como se você estivesse dirigindo um carro médio. Aí isso é um recurso que deriva dessa plataforma modular que a Peugeot está utilizando. O mesmo recurso que é utilizado no Polo, que também utiliza a plataforma MQB, que é uma plataforma que vai desde o Polo, que é um carro de entrada, até um Passat, né? Então ele consegue ter um trabalho dinâmico muito melhor. Isso acontece também com o 208, que tem uma plataforma que vai desde o 208, vai até o 5008, passa pelo maravilhoso 508, que não é vendido aqui no Brasil, né? Carros que são muito, muito conceituados em dinâmica. Então ele traz essa expertise para o carro. Então você sente o carro bastante seguro, um carro muito direto. Acho que houve uma melhora na calibração da direção elétrica, isso para mim é perceptível. Ela tem um center point mais direto, você se sente mais firme dirigindo o carro e é bastante interessante, principalmente em velocidades mais altas. Voltando ao motor, sim, os 118 cavalos dão conta dele, mas você sente que falta alguma coisa quando você compara com a realidade do mercado nos dias de hoje. Seria um motor interessante há 10 anos atrás. Hoje é um motor que já está ultrapassado, que ele funcionaria muito bem numa versão de entrada e não nessa versão. E aqui a gente vê a segunda adaptação. O modelo europeu, quando ele tem transmissão automática, ele tem uma transmissão automática de 8 velocidades da Aisin. Aqui no Brasil não, aqui é uma Aisin de 6 velocidades, que é o padrão da indústria regional. Você pega Volkswagen, Fiat, dentro do grupo PSA mesmo, praticamente todas as marcas usam uma versão desse câmbio da Aisin EAT6. Então, eles tiveram que fazer uma modificação. Por quê? O modelo europeu ele não tem uma comunicação direta entre a caixa e a manopla de câmbio. Então, é uma placa, né? É uma placa ali, você aperta o botão na marcha, né? Empurra e ele engata, como acontece, por exemplo, no 3008 aqui no Brasil. No 208 brasileiro, eles colocaram novamente a manopla, porque é uma caixa que ela ainda tem o cabo para você puxar a marcha que você está engatando, né? Seja sair do parque para passar para ré, neutro, drive, né? E assim por diante. Então ele ainda tem aquele cabo escondido por ali por baixo. Então eles tiveram que mudar e você percebe bem ali uma adaptação por conta do... ele tem como se fosse uma telinha, um visorzinho pequenininho indicando as marchas à frente do câmbio. Eu achei aquilo meio brega, sabe? Porque se o painel do carro já tem indicação de marcha, você não precisaria colocar uma telinha ali, ou ao menos que essa telinha fosse colocada ao lado do câmbio, né?
Porque como é um câmbio de trilho, ele tem que ter aquele desenho para você ver que você tem que ir empurrando o câmbio. Não é uma coisa como um câmbio que você puxa de uma vez só, você tem que ir passando ele, né, no desenho do trilho. Mas enfim, isso daí são coisas de construção, né, características de construção. Um fato bastante interessante é o sistema de ar-condicionado, que ele gela bastante a cabine, é muito forte, eu achei isso legal. O teto aumentou um pouquinho o tamanho, eu achei isso também legal. Continua sendo fixo, poderia ser pivotante. A transmissão automática ela funciona muito bem. Essa Aisin EAT6 nós já conhecemos ela de cabo a rabo, é uma transmissão muito durável, muito fácil de se manter e muito boa. Ela trabalha mais ou menos conforme a gente pensa, né? No acelerador é muito bom de você dirigir, independente de você estar usando no modo eco. Inclusive o modo eco é o modo mais letárgico, né? Que ele demora mais para reduzir marchas, muda o curso do acelerador. No modo normal ele é bem rápido, né? Ele sempre entende o que você quer, e no modo esporte ele segura mais as marchas e não engata a sexta marcha. A 100 km por hora nós temos em torno aí de 2.200 a 2.000 rotações por minuto. A 110 por hora nós temos 2.400 rotações por minuto, que é excelente porque mantém o carro bastante isolado. Inclusive o carro ele tem capacidade para rodar em subidas, né, em estrada, em sexta marcha. Ele não precisa muito da quinta marcha não, nem da quarta. Isso é bastante interessante, que aí denota que o carro tem motor. Ele não tem aquela puxada de início, mas depois ele consegue deslanchar de uma certa forma. Em termos dinâmicos, voltando aqui, é um carro que ele está com a suspensão bem mais macia quando comparado ao 208 anterior. Acho que eu nunca vi um Peugeot tão macio, ele é muito macio mesmo. Ele me lembrou muito o C4 Cactus, isso é muito bom. Tá? É muito bom dinamicamente, porque ele curva muito, mas ele consegue ser macio ao mesmo tempo. Então é um trabalho de suspensão misturado com uma boa plataforma que deixa o carro espetacular. É muito gostoso de você conduzir o carro nos limites, né? Aproveitar o tempo inteiro em alta rotação. Ele tem aqueles recursos sofisticados, como o detector das faixas, né? Ele te alerta, né? E dá aquele alerta sonoro. Faltou um piloto automático adaptativo para querer cobrar um preço tão elevado num carro desses, né? A parte dos faróis automáticos, do limpador automático só tem no Grife, é R$95.000 e é muito caro para um carro desse só ter essas coisas assim mais peculiares, né? O piloto automático funciona muito bem, tá? Eu falei mal que ele não tem piloto automático adaptativo, mas o piloto automático dele é bastante inteligente. Em termos de consumo, eu testei o carro com álcool no ciclo urbano. Eu obtive médias de 8,9 km por litro de álcool e no ciclo de estrada, andando a 110 km por hora, em torno de 2.400 rotações por minuto, eu obtive média de 12,3 km por litro de álcool. Achei adequado a questão do peso e desempenho do carro. Agora, se eu teria um 208 desses, olha, nunca, é muito caro, é simples assim, é absurdamente caro. Eu já venho falando, já fiz uma crítica grandona no início do vídeo e vou voltar a essa parte crítica. Eu não tenho gostado de fazer vídeos nesse momento, exatamente por isso, porque os preços estão ficando muito fora da realidade da maioria e carros que não têm grande refino de direção, não são carros sofisticados, não é um carro médio, não é um carro grande, são carros compactos, carros de entrada, sabe? Falta, né, essa verve, né? Um preço que é absurdamente alto. Se ele vai vender muito? Não vai, entendeu? Ele teria tudo para fazer sucesso se ele tivesse ficado em faixas maiores de acesso, né? Tipo numa faixa de 60 até 80 mil reais, ele conseguiria vender até bem. Agora, por 95 mil reais, nunca que esse carro vai encartar. Tá? Nunca que ele vai encartar. É um erro muito grave. Mesmo tendo um acabamento excelente, uma dinâmica maravilhosa, a melhor dinâmica da categoria, porém falta motor. E uma segunda questão, tá, que eu não cheguei a entrar nesse adendo durante o vídeo. O 208 anterior, ele tinha uma falha de segurança muito grave, como todos os carros da plataforma 1 do grupo PSA. A plataforma 1 ela foi empobrecida a partir de 2012.
até 2012, ela tinha todos os recursos de segurança que existiam na Europa. Então era a mesma plataforma. 206, 206,5 ou 207 tinham as barras de proteção laterais, o primeiro C3, né? A partir do segundo C3, eles suprimiram as barras de proteção laterais e diminuíram os pontos de solda das carrocerias. O que isso quer dizer? Que se você levasse uma porrada na lateral, o carro era invadido para dentro, você não tinha nada ali para te proteger dentro das portas, né? Como se fosse um carro velho. Isso continuou no 208 anterior, tá? Esse fato de insegurança, inclusive, com um teste do Latch NCAP em 2016, salvo engano, que ele conseguiu ser tão ruim ou equivalente a um Fiat Mobi, que é um carro muito inferior, com uma plataforma muito mais antiga, e que tinha as benditas das barras laterais dentro da porta, inclusive com um efeito, né, de porrada lateral melhor no Mobi do que no 208. Então isso para mim foi um fato muito relevante, porque um carro muito moderno, 208 sempre foi, desde o primeiro, inclusive eu acho um carro lindo, a primeira geração eu achava muito, muito bonito, um carro muito bonito, com uma questão de segurança muito grave. E esse fato ele se intensificou comigo, que eu me lembro muito de um incidente que ocorreu no Rio de Janeiro em 2017. Para quem não sabe, trabalho na Secretaria de Saúde do Estado do Rio. Eu me lembro muito de um assalto que ocorreu no Andaraí. Um sequestro relâmpago de uma menina que estava dentro de um 208. Os bandidos tiraram ela, colocaram ela no banco de trás, ela estava sem cinto, obviamente, né? Aquela loucura, a polícia começou a perseguição. Eles perderam o controle do carro e enfiaram o carro de lado, o 208, de lado num poste. O carro entrou totalmente para dentro porque não tinha proteção nenhuma, né? E o que aconteceu? Essa menina, ela estava na lateral onde o carro foi porrado, né, que foi na lateral direita, ela perdeu praticamente metade do corpo ali, na porrada que o carro levou. Ela sobreviveu, inclusive. Graças a Deus, mas independente do carro ter airbag ou não, aquilo não adiantava de nada porque o carro não protegia, ele não tinha carroceria ali. Então isso para mim foi um fato muito grave, eu sempre me lembro disso. Os carros da plataforma 2, a antiga plataforma 2, que ela também já saiu de linha, que é 308, 408, C4 Lounge, da plataforma 2 antiga, aí você vai 307, C4 Palace. Todos esses carros têm essas benditas, essas proteções nas laterais. Isso não foi suprimido neles. Só na plataforma 1. A plataforma 1 fazia a composição do C3, 208, C3 Aircross, C3 Picasso, né? Todos esses carros compactos. Eu não sei como é que ficou o C4 Cactus, porque o C4 Cactus é derivado do C3 e nunca jogaram esse carro no crash test. E é uma incógnita agora com esse novo Peugeot 208. Só que, como ele vem com uma nova plataforma, pode ser que ele tenha voltado a ganhar essas barras de proteção laterais, porque de nada adianta o carro ser todo revolucionário, cheio de itens de segurança, né, e não ter a segurança básica na estrutura, né? Não adianta você ter airbag nos bancos, airbags laterais, se você não tem nada que segure o impacto, né, segure o objeto que está batendo em você, porque o airbag não vai segurar um carro. Tá, não vai segurar um carro que entrar dentro da tua carroceria. O que vai segurar é a carroceria, o impacto. Então eu espero que eles tenham melhorado, porque eu não pude desmontar a porta, né? Porque só desmontando a porta, tirando todo o painel da porta, é que você consegue verificar se ele tem ou não essa barra lateral. Então, depois desse discurso todo em prol da segurança, esse é um dos fatores que me fazem ficar distante do 208. Apesar de eu achar um carro lindo, e me deixar nesse 208 uma grande incógnita. Tá bom, pessoal? Falta motor, preço absurdo, não vale o que custa. Né? Não vale o que custa. Apesar da boa dinâmica e do excelente acabamento. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem aí embaixo que com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo que eu tento arranjar e falo a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!